Deixa eu adivinhar. As pessoas ao teu redor, elas não te enxergam ou elas não te tratam da maneira que você gostaria. Talvez elas não te levem muito a sério e até te tratem como uma menina. Mesmo que você não seja mais adolescente, se você já tenha passado dos seus 18, 19, as pessoas ainda assim te tratam como uma adolescente. Tô certo? Tô errado? Em partes. Nesse vídeo, eu vou te dar 20 conselhos sobre como ser vista como uma mulher madura. E aqui eu já abro um parêntese e te digo que eu não vou ensinar sobre como ser vista como autoridade, como ser... É de fato um vídeo sobre como ser, né? Como se tornar uma mulher mais madura e como ser devidamente respeitada por isso. Ser vista como uma mulher madura e ser tratada como uma mulher madura e não como uma criança, como uma adolescente, tá? A primeira coisa que eu preciso falar é: você sabe muito bem o que faz uma mulher ser mulher. E quando eu falo mulher, eu tô querendo fazer uma distinção entre mulher e menina, né? Sabemos que uma menina, uma criança, sei lá, uma adolescente, não tem uma certa maturidade, não tem uma maturidade bem desenvolvida quanto a de uma mulher. Se eu falo menina, você já remete à imaturidade. Se eu falo mulher, você já remete à maturidade. Porque assim, não é nem só a questão experiencial do adolescente que nos comprova que tem pouca maturidade em relação a uma mulher ou a um homem, né? É também a questão neural. O adolescente, o córtex pré-frontal dele não é bem desenvolvido, ele ainda está ali, né, no processo de desenvolvimento. E para quem não sabe, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisão e também responsável pelo nosso controle emocional, digamos assim, entre outras questões. Mas esse aqui é o principal, né? Que é o controle emocional e a tomada de decisão. Então aqui já fica bem claro assim, né? Entre a distinção entre uma adolescente e entre uma mulher, certo? Por isso que eu vou usar a palavra mulher para remeter ao maduro e menina para remeter ao imaturo. O que torna uma mulher mulher é a capacidade que ela tem de lidar com diferentes situações e contextos. Óbvio, lidar de maneira inteligente. Uma mulher madura, ela tem um entendimento sobre as suas emoções, ela tem clareza sobre a vida dela e ela tem um propósito. Mas calma, eu não vou entrar aqui em contextos motivacionais e nem nada do tipo. Você vai entender com clareza durante ao decorrer do vídeo, tá bom? Eu vou começar o vídeo te fazendo uma pergunta, tá? Uma pergunta que, assim, ela é bem pra você, né? Ela vai ser, assim, bem reflexiva. E eu espero que seja reflexiva mesmo, porque o intuito desse vídeo é fazer com que você reflita sobre várias questões que eu irei trazer ao decorrer do vídeo, tá? Você vai sair desse vídeo aqui reflexiva. O intuito do vídeo é fazer com que você reflita, repense e refaça. Por que será que estão te vendo como uma menina e não como uma mulher? Por que será? Assim, você já parou para se perguntar? Tipo, simplesmente você vive reclamando que as pessoas não te tratam como uma mulher, né? Que parece que elas não te enxergam também como uma mulher. E aí você só foca nisso, né? Nossa, as pessoas, elas não me tratam como uma mulher, elas me tratam como uma menina. Então você foca nessa questão e não foca nessa pergunta. Por que será que as pessoas, elas não me enxergam como uma mulher, mas sim só como uma menina? O que será que eu tô fazendo de errado, né? Faça aí essa reflexão, tá? As pessoas, elas te enxergam da maneira que você se apresenta. Não tem como uma pessoa, né, enxergar algo que você não é, a não ser que você mostre para ela o contrário do que você é. Calma, eu vou explicar com mais clareza. Vamos supor que você chega para mim e me responde de uma maneira totalmente grossa. Só que essa maneira grossa que você se apresentou para mim, que você se direcionou a mim, é a sua maneira natural de falar, né? Você me deu uma resposta que para mim foi grossa, só que para você foi uma forma normal,
digamos assim, mas pra mim não foi normal. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu principal comportamento? Obviamente eu não vou, dizendo eu, Willy, obviamente eu não vou falar com você, ou eu não vou revidar. O que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha, porque eu não quero que você fique mais estressado, porque aparentemente você demonstrou pra mim que estava estressado. E aí a minha reação é qual? Ficar na minha, porque eu iria pensar o quê? Nossa, ela falou comigo totalmente estressada, então eu não vou falar nada, vou ficar aqui na minha, no meu canto, porque eu não quero que ela fique mais estressada. Então, você percebeu que o seu comportamento fez com que eu tivesse uma reação. O comportamento de não me aproximar, de ficar aqui na minha. Porque o que eu deduzi de você, o que eu vi, né? O que eu vi no seu comportamento foi que você estava estressado. E aí você vem me perguntar por que você ficou na sua, por que você não falou comigo? Aí eu vou explicar. Porque aparentemente você estava muito estressada e eu não queria piorar a situação. Então aí por isso que eu fiquei na minha. Aí você me explica a situação. Não, eu não estava estressada, porque é assim mesmo que eu falo. Parece que eu tô falando de uma forma mais incisiva, mas esse é meu jeito mesmo. Aí eu vou ficar mais receptiva, eu vou conversar com você normal, até porque você me explicou que não era aquela a situação. Mas você tá entendendo que foi a partir do seu comportamento que fez com que eu tivesse essa reação? Deu pra ficar um pouquinho mais claro que teve que partir de você para que eu tivesse essa reação de ficar na minha, e que só depois que você chegou até a mim e me explicou foi que eu mudei o meu comportamento, que eu fui até você, que eu falei com você, porque eu entendi, né? As pessoas, elas te tratam da maneira que você demonstra que merece ser tratada. A ação das pessoas ou a reação das pessoas para com você acontecem a partir de você, entendeu? Você que vai falar para as outras pessoas ou demonstrar para as outras pessoas como você merece ser tratado e, consequentemente, a reação delas para com você quem vai dizer, seja verbal ou não, entendeu? Vamos supor que você tá indo pro consultório e aí chegando lá, a recepcionista fala para você esperar um pouco, né, sua vez. E aí chega uma moça. E essa moça, ela chega toda descabelada, ela chega com a blusa rasgada, ela chega ali aparentemente de uma forma como quem realmente não gosta de se arrumar, né? Não gosta de cuidar da aparência. A primeira coisa que você vai fazer é um relatório prévio sobre aquela pessoa. E nem adianta dizer que não, porque o ser humano é assim. A primeira coisa que você vai fazer é um relatório sobre aquela mulher. Né? Seja lá o que você vai deduzir, mas seu cérebro, ele vai fazer um relatório prévio, né? É um conceito ali superficial sobre aquela pessoa, ou um preconceito, como a gente costuma falar. Essa moça, ela chega para você e vai te pedir informação. E ao pedir a informação, a comunicação dela faz com que você reformule todo o conceito que você criou ali a princípio. A palavra por obséquio, por exemplo, saiu da boca dela. Aí você já pensa, nossa, não é uma pessoa que não tem ali acesso à informação, entendeu? Aí você já tem uma percepção diferente sobre aquela pessoa. Não adianta falar que não, porque sim, o ser humano é assim. Você bate o olho na pessoa, você já cria um conceito sobre ela, né? Um pré-conceito sobre ela. Não estou dizendo que a gente deva mudar o nosso comportamento para pessoas que aparentemente, né, sei lá, tá mal vestido ou coisa do tipo. Não tô falando isso, que fique bem claro. Eu só tô falando que o cérebro humano, ele faz essa distinção, ele faz esse relatório da pessoa com base no que ele vê. É uma coisa do seu cérebro, tipo, não é questão de, você deve tratar as pessoas diferente. Não é sobre como você deve tratar as pessoas, mas sobre como você, ser humano, deduz sobre as outras pessoas e, consequentemente, muda o seu comportamento com base no que você vê. Você sempre vai ter um preconceito de algo ou alguém e você sempre vai modular os seus comportamentos, o seu posicionamento com base no que a outra pessoa te mostra, com base no posicionamento da outra pessoa ou nos limites que essa pessoa estabelece. Eu vou te fazer mais
4 perguntas, porque o intuito desse vídeo é fazer com que você saia daqui refletindo, tá? Sobre você, tá bom? Primeira pergunta: quais comportamentos você tem tido? Segunda pergunta: quais atitudes você tem adotado? São atitudes de uma mulher madura? São atitudes de uma mulher imatura? Quais foram as atitudes que você tomou? Foram atitudes impulsivas? Foram atitudes, enfim, que no final você se arrependeu? E eu também não tô limitando aqui essas perguntas a que você não possa tomar atitudes que possivelmente, futuramente, você venha se arrepender. Não é sobre isso também, não. Mas são coisas óbvias, né? Que você, sei lá, uma atitude que você tomou por negligência, por imaturidade mesmo. Entendeu? Essa é a questão. Terceira pergunta: qual comunicação você tem usado? Qual é a forma que você está se comunicando com as pessoas? Você utiliza uma comunicação mais infantil, cheia de gírias, palavrões, não sei. Não vou falar nada, eu só tô fazendo a pergunta, tá? Que é pra você refletir. Quais elementos externos você tem utilizado para transparecer o que você tem no seu interno? Vou repetir a pergunta. Quais elementos externos você tem utilizado para comunicar o que você tem dentro? Não é porque estão te tratando como uma criança que você precisa agir como uma. Se ninguém nunca chegou para te falar essa coisa, cá estou eu para te falar. Não é porque as pessoas te tratam como uma criança que você precisa agir como uma. O princípio de tudo começa em você. A maneira que as pessoas te enxergam depende da maneira que você se enxerga. A maneira que as pessoas se direcionam a você depende da maneira que você se direciona às pessoas. A maneira que as pessoas se comunicam com você depende da maneira que você se comunica com as pessoas. Então, o princípio sempre vai ser você. Por isso que aqui nesse vídeo eu já vou te dizer. Não é nas pessoas que você tem que focar. Por exemplo, nossa, fulano sempre me trata como uma criança. Você não deve pensar, nossa, fulano me trata como uma criança, ciclano me trata como uma criança. Você deve olhar pra você e pensar, o que eu tô fazendo pra fulano me tratar como uma criança? Bom, eu poderia ficar aqui horas falando sobre questões como criança e não como mulher. Agora você já sabe, né? Você já tem em mente que é a partir de você que começa. Então, a partir de agora, você vai olhar pra você, tá bom? Vai olhar pra si e rever questões comportamentais, no geral, que estão fazendo com que as pessoas te enxerguem e te tratem como uma criança. Porque agora você sabe que o princípio é você, tá bom? Eu vou entrar nos conselhos agora. Pega o papel, pega a caneta, ou notebook, ou bloco de notas, independente, para você anotar os conselhos que eu vou dar agora, tá bom? Não é para você só anotar os conselhos no papel e guardar na gaveta. Você tem que fazer no mínimo o quê? Refletir sobre o que eu acabei de falar, né? Sobre o que eu falei no vídeo até aqui. E depois que listar todos os conselhos, refletir sobre eles, responder as perguntas que eu fiz e colocar em prática. Se até aqui você já teve um estalo de nossa, isso aqui que eu tô fazendo de errado. Nossa, isso aqui que eu errei. Ah, fulano tá me tratando assim, certamente é porque eu tô agindo desse jeito aqui. Se já aconteceu isso até aqui, nada mais justo de, se o vídeo ele tá fazendo com que você aprenda, com que você tenha clareza sobre você, e se depois dele, certamente, se até aqui você já tá com a mentalidade diferente, justo que você pelo menos curta ou se inscreva, né, caso você queira receber mais vídeos como esses, tá bom? Primeiro conselho: saia da quarta camada. Saia dessa necessidade por atenção, porque de ser vista, porque querendo ou não, você só vai agir de acordo com o que as pessoas querem que você haja, em troca de uma validação. Então você nunca vai ser você se você ficar na quarta camada, porque você tem a necessidade de ser vista e ser
amada. Os conselhos eu vou dar, vou dar o tópico, vou falar um pouco sobre ele, mas se vocês quiserem que eu me aprofundem mais sobre, aí é só você me falar aqui, que aí eu trago o conselho específico e falo de uma maneira mais profunda sobre cada um deles, tá bom? Segundo, seja autorresponsável e saia do papel de vitimista, né? Quando eu digo assim, seja autorresponsável, é você assumir as responsabilidades que você tem por você. Fazer coisas que só você pode fazer. Mudar coisas que só você pode mudar. E não colocar a culpa, sei lá, no sistema, colocar a culpa em fulano. As coisas que dependem de você, faça. E seja responsável por si mesmo. Tipo, ninguém vai chegar e fazer alguma coisa por você. Para com isso de eu não fiz isso porque, eu não fiz isso porque fulano, eu não fiz isso porque a água, eu não fiz isso porque a energia, eu não fiz isso porque o meu celular. Tem um problema? Tem. Como é que eu posso resolver? Assim, assim, assado. Então eu vou lá. Tem como resolver? Não. Então, não tá sob meu controle, vou prosseguir aqui. Seja autorresponsável. Autorresponsável, principalmente, fisicamente e emocionalmente, tá? No sentido de relacionamento, em quem você permite que entre na sua vida. Então, todas essas questões entram dentro desse conceito, tá? Terceiro, sempre reflita sobre suas decisões. E aqui é uma questão de prudência. Uma decisão ela não pode ser tomada só porque você acredita que ela é a certa. Quarto, cuide da sua autoimagem. E aí a gente entra naquele exemplo que eu dei lá atrás sobre a maneira que as pessoas elas fazem um relatório, um pré-relatório sobre você com base no seu comportamento e com base na sua aparência. Tipo, é um fato. Então, é o mínimo do mínimo você cuidar da sua aparência. Quinto, reveja as suas amizades. Porque sim, amizades moldam comportamentos, moldam percepções. Eu não vou me aprofundar muito, porque o vídeo ele já tá bem. Então, se vocês quiserem que eu fale mais a fundo sobre algum desses conselhos, é só vocês me pedirem que eu traga. Sexto, analise o seu passado e como você foi tratada. Porque o seu presente, a maneira que você se comporta agora, digamos que é um reflexo de como você foi tratada na infância. Sétimo, reflita sobre suas emoções. Elas não são nossas inimigas, tá? Só para deixar assim bem claro aqui. Elas existem por um motivo. Elas existem simplesmente para te avisar alguma coisa que está acontecendo de errado ou de bom, né? Seja lá qual for a emoção. Mas, falando em emoções como tristeza, raiva, medo, elas vêm porque elas estão ali te avisando sobre alguma coisa. Então, se você estiver sentindo alguma dessas emoções, você precisa parar para entender o que ela está querendo te dizer. Tá? Com base nisso, você conseguir tomar melhores decisões. Oitavo, analise quem você anda consumindo na internet, tá? Porque aí, mais uma coisa, eu acredito, espero que não, mas eu acredito que você passe a maior parte do seu tempo lá. E aí, como eu falei que amizades modulam, de certa maneira, o seu comportamento e as suas percepções, a internet principalmente. Nono, cuidado com as opiniões que você dá credibilidade, tá? Existem opiniões que são, sim, para sua evolução, para sua maturidade, e existem opiniões que só servem para você regredir mesmo. Então, saiba filtrar as opiniões. Décimo, busque crescer em espírito. Fique aqui, busque crescer nas virtudes. Porque as virtudes, elas vão fazer com que você consiga desenvolver ainda mais e concretizar ainda mais a sua maturidade. Trabalhe na sua comunicação, tá? Desenvolva a sua oratória para você conseguir falar com mais convicção, para você conseguir falar com mais confiança e para você conseguir falar também sem gírias, sem palavrões, entendeu? Então, desenvolva a sua comunicação para que você consiga se apresentar e comunicar, para que você consiga transparecer a sua maturidade através da sua comunicação. Pare de buscar saber da vida alheia e procure um hobby.
Porque, querendo ou não, um hobby, ele faz com que você se comprometa com alguma coisa. E quando você se compromete com alguma coisa, você, de certa maneira, está desenvolvendo ali um certo compromisso consigo mesmo. E isso, consequentemente, vai refletir para as outras pessoas que você é comprometida consigo mesma e tem uma maturidade para manter esse comprometimento, tá? E também, né, ficar cuidando da vida alheia não é lá tão virtuoso. Eu já perdi as contas, mas eu vou colocar aqui, tá? Se capacite, né? Desenvolva suas habilidades para que você consiga crescer no seu meio profissional, porque aí entra naquela questão do comprometimento. Quando você se compromete com alguma coisa e cumpre, você tá ali meio que exercitando a sua maturidade. Tem um caderno de anotações, né? De anotações, mas não qualquer anotações, para você anotar o que você está pensando, o que você está sentindo naquele momento, para que depois você consiga até tomar melhores decisões também, né? Por exemplo, como o conselho passado que eu dei, refletir sobre as suas emoções. Tem um caderninho para você escrever ali o que você está sentindo, o que você está pensando em relação a alguma decisão que você quer tomar, para aí depois você revisitar e com mais facilidade você ter uma atitude que seja mais madura e, óbvio, benéfica para você. Estabeleça metas realistas e se comprometa, né? Quando você estabelece uma meta realista, a probabilidade de você conseguir fazer, conseguir realizar é maior. E quando você realiza, você meio que credibiliza, né, a sua capacidade, digamos assim. E isso faz com que você mude a sua percepção sobre você. Tenha prioridades, né? Você precisa ter prioridades. Se você, uma noite de sono, né? Se você pensa assim, eu vou dormir 9 horas da noite, ao invés de ir pra balada, eu tô estabelecendo uma prioridade, né? Que no caso é o seu sono. Porque lembrando, né? Uma pessoa madura, ela toma atitudes que podem ser desconfortáveis, mas porque ela sabe que ela precisa daquilo. Já uma pessoa imatura não, ela só busca por prazeres imediatos. Ela só busca fazer o que convém fazer a ela ali naquele momento, porque é bom fazer, independente das consequências desse feito. Estabeleça os seus limites e os seus valores. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre essa questão. Se você não sabe nada sobre isso, então você me fala aqui que eu venho falar mais sobre limites e valores. Não se aproxime de pessoas que não têm coerência com quem você é e com o que você acredita. Além dessa pessoa meio que modular o seu comportamento, dependendo da frequência de contato que você tem com essa pessoa, você vai acabar moldando o seu comportamento sim e algumas percepções. Por isso, não se envolva com quem não tem coerência com o que você acredita, né? Com quem você é como um todo. Desenvolva sua feminilidade. Eu acho que tem um vídeo aqui falando sobre feminilidade. Eu aconselho você a ver. Se você quer saber mais sobre essa questão de feminilidade, eu falo todo santo dia lá no meu Instagram sobre feminilidade. Inclusive, eu sempre abro caixinha e tô lá falando sobre, respondendo perguntas. Se você tem dúvidas sobre alguma questão dentro desse tema, eu vou te responder por lá. E último, seja intencional. Pegue tudo que eu falei, liste e haja com intencionalidade. Porque ao decorrer do tempo, conforme você vai fazendo, mudando seus comportamentos, tendo uma percepção mais aguçada no sentido de conseguir analisar os seus comportamentos e as suas falas, vai ficando automático. Então, consequentemente, as outras pessoas elas vão começar a te tratar diferente, porque você se comportou diferente. Você tá falando para a pessoa, verbalmente ou não, diretamente ou não, quem você é. Mas assim, sempre tem um engraçadinho ou engraçadinha, ali no início, que por você já ter adotado comportamentos que te levaram a não ser vista como uma mulher e sim como uma criança, essas pessoas elas vão chegar e vão te tratar como uma criança ainda. Então aí cabe a você se posicionar, falar para elas, né, com maturidade. O que uma pessoa com maturidade faria? Chegaria para a pessoa e falaria, olha, fulano, eu não gostei disso, então eu peço que você não haja assim novamente, porque eu não gostei. Ponto. Aí
Aí as pessoas vão começando a perceber e elas vão começando a mudar o comportamento com você. Mas mais uma vez, isso parte de você. Ai, cansei. Acho que eu falei demais. Enfim. Mas é isso mesmo. Bom, o vídeo foi esse. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida ou se ficou algum ponto solto, vocês mandam aqui nos comentários. Eu não vou pedir mais uma vez, porque eu já falei, né, que se esse vídeo de alguma forma ele mudou alguma coisa, sua percepção sobre você, sobre seus comportamentos, é justo. Nada mais justo do que você, pelo menos, curtir, né? E caso você queira receber mais desses vídeos, se inscrever e ativar as notificações, porque ativando você consegue receber os meus vídeos, né? Vai aparecer lá pra você toda vez que eu postar, tá bom? Beijo!